Queremos então, desta forma, estender boas-vindas a todos os irmãos, mais uma reunião de fim de semana. E, como é hábito, né, vamos ter o discurso público e o estudo da Sentinela. Queremos só pedir aos irmãos para terem cuidado para quem tem os seus dispositivos eletrónicos para colocarem numa posição que não possa perturbar os demais. Vamos então começar com um cântico, e o cântico é o número 40. Cântico número 40, que tem um tema: A quem pertencerás? Depois iremos então começar com uma oração. Altíssimo Deus. Então vamos dar atenção ao nosso irmão Evgene Santos, que irá realmente oferir o discurso público que terá o tema: Porque os cristãos têm de ser diferentes. Porque os cristãos têm de ser diferentes. A nossa atenção, por favor. O camaleão é um animal pequeno, mas com uma capacidade de adaptação muito grande. Ou seja, se ele for da cor desta tribuna e por alguma razão, pelas circunstâncias, ou sentir-se assustado, com medo talvez, mas tiver pousado na parede, ele é capaz de adaptar-se à cor da parede. Infelizmente, hoje no mundo existem pessoas, digamos, parecidas ao camaleão, ajustáveis de acordo com o local, as circunstâncias, ou mesmo de acordo com as suas emoções. São aquelas pessoas chamadas que não têm identidade própria. Quando está num grupo, é uma pessoa, sai dali, quando está no outro grupo, é outra totalmente diferente. Mas, felizmente, nós como cristãos não somos assim. Nós temos identidade. Nós não somos como o camaleão. Por que dizemos isso? Por causa desse texto. Por favor, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Começando do versículo 1. 1 de Pedro 4, começando no versículo 1. Visto que Cristo sofreu na carne, armem-se também da mesma disposição mental, porque a pessoa que sofre na carne
abandonou os pecados. E essa é a frase que nós queremos gravar aqui. Abandonou os pecados. Versículo 2. A fim de viver o resto do seu tempo na carne, não mais para os desejos dos homens. Queremos gravar essa parte. Não mais para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Versículo 3. Pois já bastou o tempo que gastaram no passado a fazer a vontade das nações. E este é outro ponto. Bastou o tempo gasto no passado a fazer a vontade das nações quando viviam em conduta insolente, em paixões desenfreadas, em embriaguez, em festas descontroladas, em bebedeiras e em idolatrias ilícitas. Esses 3 versículos, em resumo, destacam uma série de mudanças que muitos de nós, se não todos, tivemos que fazer para servir a Jeová da melhor forma possível. O versículo 1 diz que muitos de nós abandonamos o pecado. Pecados esses descritos no versículo 3. Paixões desenfreadas, conduta insolente, embriaguez, festas descontroladas e assim por diante. A lista continua. Versículo 2 mostra que nós fizemos essa mudança com o objetivo pararmos de viver de acordo à vontade ou aos desejos dos homens, mas estivemos agora focados em fazer a vontade de Jeová. Uma mudança muito grande. Há quem essa hora estaria a tentar recompor-se com um caldo depois de uma festa longa de ontem. Mas não, estamos cá todos, 8 da manhã, a tirar proveito do ensino de Jeová. Não é isso uma grande mudança? Muitos de nós, se calhar, estávamos acompanhados de amigos e amigas quando essas coisas descritas no versículo 3 eram feitas. Paixões desenfreadas, conduta insolente, embriaguez. Tínhamos companheiros, tínhamos companheiras que nos acompanhavam nesses sítios, ou que nos acompanhavam nesses momentos. E para fazer a vontade de Jeová, deixamos as companheiras, deixamos os amigos, e agora focados em fazer a vontade de Jeová. Então podemos dizer que deixamos de ser uma pessoa normal para as pessoas, para os nossos amigos, para as nossas companheiras, e agora passamos a ser uma pessoa diferente. Não é verdade? Qual é o resultado dessa grande mudança? Como é que as pessoas encaram ou aceitam, se é que aceitam, as nossas mudanças? Versículo 4. Eles, os nossos amigos, os ex-amigos e companheiras, ficam intrigados, chateados, aborrecidos, porque vocês não continuam a correr com eles no mesmo proceder decadente de devassidão. E por isso, falam mal de vocês. Qual é o ponto? Afinal de contas, ser diferente tem um alto custo, tem um alto preço. A zombaria, a apatia das pessoas. O resultado nem sempre é bom. Quem é que aceita, como diz a parte final do versículo 4, ser falado mal? Nem que for aos cochichos. Às vezes nós nem ouvimos que estão a nos falar mal, às vezes nem estão. Basta ver 2 pessoas juntas, nos olham, falarem baixinho, para nos falar mal. O que mostra que nós não gostamos que nos falam mal. Então conseguimos ver aqui, irmãos, que ser diferente tem um preço, tem um custo a pagar. Agora a questão é, estamos dispostos a pagar esse preço? Estamos prontos, estamos preparados para sermos pessoas diferentes daquilo que os nossos ex-amigos e amigos, nossos familiares, nossos conhecidos nos chamam de normal? Talvez diga, bom, eu sirvo a Jeová, já fiz as mudanças que fiz e quero continuar a servir a Jeová, estou preparado para tal. É bom e elogiável. O que é que pode reforçar a nossa determinação de continuarmos a ser pessoas diferentes? A Bíblia. E é aqui na Bíblia que vamos ver 2 exemplos que deixam claro que desde o princípio Jeová sempre quis que o seu povo fosse assim, diferente, separado de outras nações. 2 exemplos dos mais variados que a Bíblia tem, mas vamos pegar apenas 2. Vamos ao primeiro, por favor, no livro de Levítico. Levítico, capítulo 18. E vamos ao primeiro exemplo, que deixa claro que desde o princípio Jeová sempre quis que o seu povo fosse diferente. Levítico 18, versículo 3.
quando olhamos para o versículo 1 e o 2, palavra de Jeová a Moisés. Por isso Jeová diz a Moisés, para falar para o povo, não se comportem como o povo da terra do Egito, onde vocês moravam, e não façam o que as pessoas fazem na terra de Canaã, a terra para a qual os estou a levar. Não andem nos seus decretos. É curioso que quando Jeová deu essa orientação, essa lei clara, que não há meio termo, não há brechas para tentar encontrar, bom, será que é mais ou menos para não se associar com eles? Não. É não mesmo, né? O versículo começa por dizer, não se comportem, depois não façam. Então não há meio termo aqui nessa lei. De onde é que o povo vinha quando essa lei foi dada? Os irmãos fazem ideia? Egito. Escravos no Egito. E fazem ideia quanto tempo estiveram lá? Não estamos a falar de 5, 10, 15, 20 anos, 100, 50, 50, 100. Lembram-se que Jeová profetizou e o povo ficou preso lá por mais de 400 anos? Agora imagine, irmãos, esse tempo lá como escravos. O quanto da influência egípcia provavelmente corrompeu a nação de Israel. Os hábitos, a cultura, o modo de falar, aquilo que era a rotina diária dos egípcios. Aquilo era muito fácil, pelo tempo ficaram lá, era muito fácil interiorizar na sua personalidade. Vamos ter só para termos uma ideia. Imagina alguém que sai daqui, vai para o exterior, e para facilitar talvez Portugal ou Brasil, 2, 3 semanas e lá a pessoa está a falar, gente, um mês, não mais do que isso. Agora imagina um povo que ficou ali anos, rodeado de adoração falsa, rodeado de costumes pagãos. E lá vem Jeová. Até podíamos dizer, bom, Jeová poderia ter sido razoável, dizer, bom, vou dar um tempo, sei que foi muito tempo ali, debaixo daquela influência toda. Com o tempo vocês vão perder isso, vão começar a esquecer. Foi isso. Jeová foi bem claro, não se comportem como o povo da terra do Egito. Esqueçam o Egito, não olham para o Egito no passado como exemplo e não façam o que as pessoas fazem na terra de Canaã, a terra para a qual os estou a levar. Deixa claro nesse versículo que Jeová sempre quis que o seu povo fosse diferente, quer dos egípcios, quer dos cananeus. Não é isso um forte exemplo de que Jeová queria e quer que o seu povo seja assim? Qual foi o resultado? Como é que sabemos que o povo obedeceu? Porque, como sabemos, o povo entrou na terra prometida. Por serem diferentes, por obedecerem essa lei, entraram na terra prometida. Então, mostra que Jeová valoriza o nosso esforço de fazermos a sua vontade e sermos diferentes de outros. Deixamos os israelitas, vamos agora ao primeiro século, no tempo de Jesus, e um pouco depois, no tempo dos apóstolos. Vamos ao livro de João, por favor, capítulo 15, e vamos ver o segundo exemplo bíblico que reforça a nossa determinação de continuarmos a ser pessoas diferentes. João capítulo 15, versículo 19. João 15, 19. Se fizessem parte do mundo, o mundo iria amar-vos por lhe pertencerem. Agora, visto que não fazem parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. É interessante que só neste versículo aparece 5 vezes a palavra mundo. Já parou para pensar de que mundo se refere? Na época de Jesus, pelo menos 3 mundos. Político, onde estava Pôncio Pilatos, Herodes, os reis, os governadores, naquele tempo de Jesus. Econômico, onde estavam os comerciantes, os cambistas, aqueles pessoal todo que Jesus expulsou do templo. E religiosos, onde estavam os saduceus, os fariseus, todos aqueles líderes religiosos da época de Jesus. Então, inclui esses 3 mundos. E é nesses 3 mundos que Jesus disse, vocês não fazem parte dele, quer do mundo político, econômico ou religioso. Os discípulos, os apóstolos obedeceram? Como é que sabemos que sim? É se olharmos para onde estão agora. A olharem para nós a partir dos seus. Não é esse um outro exemplo de que, imaginem, irmãos, saímos dos israelitas, séculos depois,
O princípio bíblico manteve-se. Vocês não fazem parte do mundo. E por obedecerem, Jeová deu a esperança celestial a estes homens. Então, acabamos de ver dois exemplos bíblicos que deixam claro que, desde o princípio, e mesmo desde o tempo dos apóstolos, Jeová sempre quis, Jeová sempre esperou que os seus servos fossem diferentes. Agora a questão é, em que áreas da nossa vida hoje, Jeová espera que nós também sejamos assim, pessoas ou cristãos diferentes. Já paramos para pensar, por exemplo, a vida de um cristão é muito abrangente, é ampla, em vários sentidos. E dentre as muitas áreas em que nós queremos mostrar que somos diferentes, vamos nos concentrar também em duas áreas. Duas áreas da nossa vida que nós queremos mostrar e deixar bem claro para Jeová e para os outros que nós somos diferentes. Vamos à primeira, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Versículos 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Contudo, os que estão decididos a ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afundam os homens na destruição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de coisas prejudiciais e alguns, por se empenharem por este amor, desviaram-se da fé e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. Qual é a primeira área da nossa vida que nós queremos mostrar que somos diferentes? Nosso conceito por bens materiais e dinheiro. Essa é a primeira área. O que é que a gente pensa e sente sobre os nossos bens e o nosso dinheiro? Ou o que é que a gente pensa sobre bens materiais? Qual é o pensamento lá fora? Quais são os sentimentos das pessoas não guiadas por princípios bíblicos? As pessoas não medem esforços se vão ter que passar por cima de algo ou de alguém para conseguirem os seus objetivos. Basicamente é isso. A questão é, e nós? Qual é o nosso conceito? Quando olhamos para esse versículo, será que significa que uma testemunha de Jeová não pode ter dinheiro? Uma testemunha de Jeová, um servo de Jeová tem que ser o mais miserável de todos? Roupa rasgada, camisa toda gasta, porque serve a Jeová. Tem que ser assim. É esse o conceito de 1 Timóteo 6, 9 e 10? Sapato. Se ser testemunha de Jeová, ou seja, se ser rico fosse errado para uma testemunha de Jeová, então por que na Bíblia tem um registro de pessoas que foram riquíssimas e que serão ressuscitadas, estarão no novo mundo? Lembra-se de algumas delas? Podemos refrescar a memória. David, por exemplo. A Bíblia diz que a contribuição que ele fez para a construção do templo, se fosse convertido no câmbio atual de hoje, sábado, daria nos bons milhões ou se calhar bilhões de dólares. Contribuição. Não era rico? Vai estar no novo mundo. Jó. Os bens que tinha, se fosse hoje, no dinheiro atual, seria rico. Então conseguimos ver aqui, irmãos, que o errado não é ter dinheiro. O errado não é ser rico, quando feito de forma justa e com o suor da pessoa. Então qual é o problema? Vamos ao versículo 9 de novo, por favor. Diz assim: os que estão decididos a ficar ricos. Este é o problema. Este é o problema. Quando a pessoa faz da riqueza ou ganho de todo custo na sua vida, sua prioridade, quando a pessoa não tem mais outro foco, diz o versículo, está decidido a ficar rico. Todo custo. Uma pessoa focada assim, ela não mede esforço, por que vai ter que fazer para alcançar os seus objetivos?
qual é o resultado que essa pessoa passa? Começa por cometer um erro. O versículo diz qual é o erro. O versículo 10 diz: porque o amor ao dinheiro, esse é o erro. Por que dizemos que é um erro para um cristão amar o dinheiro? É um erro porque o cristão tem que amar a Jeová de toda a alma, de toda a mente e de toda a força. Quando ele pega nessas coisas, alma, mente, força, em vez de dar para Jeová meter o dinheiro, é um erro. Qual é o resultado? Triste. Como sabemos, na parte final do versículo 10, do versículo 9, começa por dizer, fala de destruição e ruína da pessoa, e mesmo em sentido físico. E na parte final do versículo 10 diz, desvia-se da fé, é o primeiro passo, e causa a si mesmo, nota aquele asterisco na palavra a si mesmo, onde é que nos leva? Lá diz, e trespassaram-se inteiramente com. Trespassar-se inteiramente com muitos sofrimentos. Essa expressão na nota, trespassar-se, não é fácil de dizer, trespassar-se, passa a ideia, espero não estar errado, mas passa a ideia de pegarmos um objeto cortante, lâmina, faca, alguma coisa, espetarmos no nosso corpo e rasgar o corpo. Resumindo, uma espécie de operação sem anestesia. Conseguimos imaginar a dor de passar uma operação sem anestesia? Talvez não. Mas talvez aqui já passamos por essa. Eu, pelo menos, já passei numa remoção de dente com anestesia. E nem me atreveria a fazer sem anestesia. Mas mesmo depois do efeito da anestesia passar, lá senti os resultados. É o mesmo sentido da dor que muitos passam quando começam, infelizmente, a amar o dinheiro e a tomar a decisão de ficarem ricos. A dor que a pessoa passa, quer dor física, emocional e, acima de tudo, espiritual, nem se faz ideia. Então, essa é a primeira área em que nós queremos mostrar que somos diferentes. Nós não queremos fazer como as pessoas lá fora. Fazer o dinheiro a nossa coisa principal. Tudo na nossa vida. Nós queremos encarar os nossos bens materiais da forma como Jeová orienta que eles devem ser encarados, como proteção e para apoiar os interesses do reino. Qual é a segunda área da nossa vida que nós queremos mostrar que somos diferentes? Vamos de novo à Bíblia, por favor. Segundo dos Reis. Segundo dos Reis, capítulo 1. Segundo dos Reis, capítulo 1. E vamos ver a segunda área da nossa vida em que nós queremos mostrar que somos diferentes. Talvez os irmãos estejam interessados em saber os versículos. Deixa eu primeiro vos situar um pouquinho. Esse relato fala de um homem, um senhorio, que enviou os seus homens para irem cumprir uma missão. Resumindo, basicamente é isso. Os homens foram cumprir a missão. Chegaram em determinado local, num certo momento, encontraram-se com alguém. Onde é que vocês vão? Não, vamos ao X porque o chefe nos mandou, por assim dizer. Não, não podem ir, voltem. E, por incrível que pareça, voltaram. Olha, chefe, estávamos aí, mas nos encontramos com alguém que nos mandou voltar. Sério? Agora sim, entre os versículos 7 e 8. Segundo dos Reis, 1, 7 e 8. Em vista disso, o rei perguntou-lhes: como era o homem que veio ter convosco e vos disse estas palavras? Eles disseram-lhe: o homem vestia um manto de pelos e tinha um cinto de couro na cintura. O rei disse imediatamente: era Elias, o tisbita. Espera aí, eu vos mandei, vocês foram porque alguém vos mandou voltar. Quem é esse homem? Nós também não sabemos, chefe. Só sei que ele estava vestido assim, assim e assim. Repararam que quando fizeram a descrição da aparência de Elias, ele foi totalmente reconhecido. Essa é a nossa segunda área. Nosso modo de nos vestir e arrumar. Repararam que Elias foi descoberto não ou reconhecido, não porque estava a pregar ou a profetizar,
simplesmente pela roupa. Versículo 8 diz: o homem vestia assim, assim, assim. Quando descreveram a aparência do homem, disseram: aqui mais ninguém veste assim. Incrível, né? Qual é o conceito lá fora? O que é que as pessoas pensam e sentem acerca da roupa, modo de se vestir e arrumar? Para eles, é como diz um irmão: antes do alfaiate acabar de fazer a roupa, já vão buscar. Mais corpo à mostra, menos roupa no corpo. Não é esse conceito lá fora? Tapar apenas as partes mais importantes, que eles acham mais importantes. Lembram-se de onde vem esse conceito? Jardim do Éden. Lembramos muito bem. Quando Adão e Eva pecaram, não é? O relato diz que eles taparam apenas aquilo que eles acharam que era importante tapar. Mas Jeová veio e disse: aqui não funciona assim. E fez o quê? Vestes compridas para o casal. A partir do Jardim do Éden, Jeová estabeleceu o padrão de vestimenta para o cristão, para a cristã. Vestes compridas, não para Eva, simplesmente para o casal. Boa área, bom momento para nos perguntarmos: como é que está o meu modo de me vestir e arrumar quando estou fora desse ambiente cristão? Quando estou no serviço, quando estou na escola, quando estou fora do conceito dos irmãos ou do ambiente dos irmãos. Será que as pessoas podem simplesmente me reconhecer pela roupa? Viste aquela irmã que nos cumprimentou aqui? Aquela moça que passou aqui há pouco? Sim, vi. Que testemunha de Jeová e da Jeová? Ah, não. Já dá para ver. Olha aquele jovem que nos saudou aqui há pouco. Conhece? Não. Olha, ele é testemunha de Jeová. Ah, não. Não há dúvidas. Será que as pessoas podem simplesmente nos reconhecer pela roupa? Então, é nessa segunda área que Jeová quer que nós também sejamos diferentes e que dêamos o nosso melhor. O que é que ficou claro até aqui? Vimos que desde o princípio, Jeová sempre quis que o seu povo fosse diferente. Foi assim no tempo dos israelitas, Levítico 18:3 mostrou isso. Foi assim no tempo dos apóstolos e dos discípulos, João 15:9. Então, o pensamento de Jeová não mudou. O mesmo acontece hoje. Vimos duas áreas da nossa vida em que nós queremos mostrar que somos diferentes. Na forma como encaramos os nossos bens materiais e na forma como nos vestimos e arrumamos. A pergunta agora é: o que é que vai ajudar-nos a estar determinados a sermos diferentes? O que é que pode ajudar-nos a fortalecer a nossa confiança em Jeová de continuarmos a fazer o que é certo? Vamos novamente a esse texto. Primeiro citei, agora vamos lê-lo, por favor. Mateus capítulo 22. E vejam a ajuda que nós temos para fazer o que é certo. Mateus 22, versículos 39, ou seja, 37. Mateus 22, 37. Palavra de Jesus. Ama Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Ama a Jeová. E não é mesmo por amor a Jeová que estamos todos aqui, em pleno sábado de manhã cedo. E os irmãos merecem elogios por tal. Já pararam para pensar, irmãos, como é que faz toda a diferença, e aqui passa a redundância, a palavra todo, antes de coração, alma e mente? Ama Jeová de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua mente. Já paramos para pensar por que antes de cada uma dessas palavras está a palavra todo? Para entendermos melhor, vamos pensar no seguinte. Talvez tenha aí consigo ou não, talvez deixou em casa, mas pensa naquela nota, acho que de 5.000 kwanzas. Uma nota de 5.000 kwanzas. Por alguma razão, queremos multiplicar essa nota de 5.000 kwanzas. Quero que ela se torne em 10.000 kwanzas.
Lá pego numa tesoura, pego na nota e corto ao meio. Pá. Agora tenho duas metades de 5.000 kwanzas. Uma aqui nesse lado, outra aqui. 10.000 kwanzas, certo? Lá vou à cantina e pego um pacote de bolacha com aquela metade. Dá. É mais que óbvio. Aquela nota de 5.000 kwanzas só tem valor se ela estiver completa. Assim também. Como é que tem que ser o nosso amor a Jeová? Metade ou completo? Como é que temos que amar a Jeová? Desde o versículo 39. De todo o seu coração. E lembra-se de quando a Bíblia fala coração, não está a falar de coração físico, estamos a falar de pensamentos, sentimentos, emoções, aquilo que somos no íntimo, tem que ser por completo dado a Jeová. Nossa alma, o nosso ser, a nossa vontade de fazer a vontade de Jeová, tem que ser por completo. E a nossa força, ou a nossa mente, a nossa inteligência, nesse caso, servir a Jeová. Aquilo que a gente aprendeu na escola, aquilo que a gente sabe fazer, bons arquitetos, bons doutores, bons engenheiros, é bom aqui na mente, é bom em informática, em programação. Ama Jeová com a tua mente. Como? Pela metade desse versículo. De todo. Então, nosso sacrifício que fazemos a Jeová, não adianta fazê-lo pela metade. É como se fosse aquela metade de 5.000 kwanzas. Tem valor. O nosso sacrifício a Jeová só terá valor quando for completo. A partir do momento que o nosso amor a Jeová, os nossos sacrifícios forem divididos, pare e pense. Acha que Jeová ficaria satisfeito com a metade de um coração? Então, irmãos, conseguimos ver, e a Bíblia deixou bem claro, que nós podemos sim ser diferentes. E esse é o povo que Jeová está preparado para herdar a terra. Esse é o povo que já agora está sendo preparado para herdar o novo mundo. Por isso, agora é o tempo que a gente tem de sermos rápidos e prontos a obedecermos às orientações de Jeová. Porque uma coisa é certa, depois da grande tribulação, depois do Armagedon, com as energias bem renovadas, se continuarmos a sermos fiéis e deixarmos bem claros para Jeová e para os outros de que somos diferentes, especialmente dedicados a Jeová, podemos estar garantidos de que, desde os céus, Jeová vai olhar para nós e nos dar o seu sorriso de aprovação. Obrigado, irmão Evgeny, pela maneira esclarecedora que mostrou a todos nós, né? Porque realmente temos de ser diferentes como cristãos e como testemunhas de Jeová. Queremos agradecer sobretudo a Jeová, né? Porque é o responsável por tal matéria instrutiva que nós recebemos em cada reunião. Próximo sábado iremos ter mais um discurso público, ao qual convidamos todos os presentes a estarem, nesse caso, presentes. E o tema do discurso próximo sábado será: onde encontrar ajuda em tempo de aflição? Esse será o tema do próximo discurso. Onde encontrar ajuda em tempo de aflição? Vamos agora passar para outra parte, estudo da Sentinela. O nosso irmão Ribeiro já está preparado para a direção da Sentinela. Tanto a nossa atenção, por favor. Em nome da congregação Talatona 1, queremos estender as cordiais boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e outros que estão na plataforma Zoom para o estudo número 47. Um bom estudo em perspectiva. Mas antes de começar, vamos ao cântico 122, que traz o tema Vamos continuar firmes. Por favor, vamos ao cântico.
Novamente reiteramos as boas-vindas para todos os irmãos para o nosso estudo de A Sentinela, estudo 47. Não deixe que nada o separe de Jeová. Texto base, Salmo 31:14, que em parte diz: eu confio em ti, ó Jeová. E o que é que esse estudo nos aguarda? Para continuarmos leais nestes últimos dias, precisamos de confiar em Jeová e na sua organização. Mas o diabo vai tentar destruir nossa confiança de várias maneiras. Neste estudo, vamos ver 3 desafios que ele usa e o que podemos fazer para continuar fiéis a Jeová e a sua organização. E depois, no fim, então, vamos recapitular os 3 pontos principais do nosso artigo. Para os irmãos que estão nos convidados para participar e agradecemos estarem presentes, por trazerem os vossos dispositivos e ir acompanhando o artigo à medida que for sendo considerado. Esta semana temos o nosso querido irmão José Alexandre como leitor e, por favor, vamos ao parágrafo 1. Jeová convida-nos a chegarmos a Ele. Ele quer ser o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso amigo. Sabemos isso porque Jeová responde às nossas orações e ajuda-nos em momentos difíceis. Ele também usa a sua organização para nos ensinar e proteger. Mas o que é que nós devemos fazer para nos achegarmos a Jeová? Como sabemos que Jeová quer que nos acheguemos a Ele? Vamos convidar a irmã Joana Aires, por favor. Sabemos, porque em Tiago 4:8 há o convite de Jeová para nos achegarmos a Ele, purificar o nosso coração e não sermos indecisos. Ele quer ser o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso amigo, porque Ele responde às nossas orações e ajuda-nos em momentos difíceis, bem como usa a congregação para nos ensinar e proteger. Isso. Excelente, irmã Joana, apreciamos. Irmã Mompei, mais um aspecto adicional, por favor. E, além deste convite formal que é feito na Bíblia, as coisas que Jeová fez para a humanidade também provam que Ele quer que nos acheguemos a Ele. Se olharmos para os animais, para as plantas, para o sol e etc., fazem-nos pensar no nosso Criador. Outra prova também é que Jeová colocou em nós uma necessidade espiritual e está 100% disponível para supri-la. Excelente. Obrigado também por esse aspecto adicional, irmão Mompei. Podemos seguir? Podemos achegar-nos a Jeová por orar e por ler a Bíblia e meditar nela. Em resultado disso, o nosso amor e gratidão por Jeová vão aumentar e vamos sentir-nos motivados a dar-lhe algo que ele merece muito, a nossa obediência e adoração. Quanto mais conhecermos a Jeová, mais confiaremos nele e na organização que ele usa para nos ajudar. Parágrafo 2. Como é que nos podemos achegar a Jeová? Vamos convidar a Sara, por favor. Pode manter a mão no ar. Pela oração. Isso, pela oração. Obrigado, Sara. O que mais podemos dizer? A irmã Mendes, por favor. Yolanda Mendes, pode manter a mão no ar, por favor. Pela oração e também pelas coisas que Jeová criou. O livro de Apocalipse 4:11 diz que Jeová criou todas as coisas, e nós, ao observarmos as coisas que Jeová criou e meditar nela, acabamos por perceber que Jeová merece a nossa obediência. Excelente, obrigado, irmã Yolanda. Vamos aqui para o outro lado, irmã Esperança Panda, por favor, mais um aspecto adicional.
e como consequência disso, né, tendem a aumentar o nosso amor e gratidão por Jeová, e facilmente conseguimos obedecê-lo e o adorar como Deus verdadeiro, digno de receber toda a honra, glória e louvor. Isso, excelente. Obrigado também, irmã Esperança. Irmão Ivaldo, mais um aspecto, por favor. Só um detalhe aqui no fim do versículo 11, Apocalipse 4, diz que as coisas vieram à existência por vontade de Jeová, ou seja, Jeová não precisava de nos ter criado, ele não precisa da nossa companhia, ele pode viver e existir de forma autónoma e independente para sempre. E por ter partilhado o privilégio por ter partilhado conosco o privilégio de existir, é mais uma razão para nos achegarmos a Ele de toda a alma, como o discurso mostrou. Isso, excelente, obrigado. Irmã Laura, mais um aspecto adicional. Obrigado, irmão Ivaldo. Está aqui à frente, irmão. Também, para nós fazermos uma amizade com uma pessoa, tem que haver um intercâmbio. Nós falarmos, mas também escutarmos a outra pessoa. E nesse caso, com Jeová, é orarmos, mas também escutar a Jeová por meio da leitura e de meditar. Da Bíblia, né? Muito bom, excelente. Obrigado também, irmã Laura. Podemos seguir? Principalmente quando passamos por problemas. Como é que ele faz isso? Aos poucos, ele tenta enfraquecer a nossa confiança em Jeová e na sua organização. Mas nós não precisamos de cair nas armadilhas de Satanás. Nada nos vai separar de Jeová e da sua organização se a nossa fé e confiança nele forem fortes. Vamos à Bíblia ler juntos o Salmo 31, 13 e 14. Vamos convidar o irmão José Sobrinho, por favor. Ouvi as coisas más que muitos estão a dizer, o terror rodeia-me, mas quando se reúnem contra mim, tramam, tiram-me a vida. Eu, porém, confio em ti, ó Jeová, e declaro, tu és o meu Deus. Muito obrigado, irmão Sobrinho, pela leitura. Vamos então à pergunta, parágrafo 3. O que é que Satanás faz para tentar separar-nos de Jeová, mas o que é que nos vai ajudar a nunca abandonar a Jeová e a sua organização? Aqui o jovem Inácio, por favor. Joshua. Satanás tenta estar-nos de Jeová, principalmente quando passamos por problemas, porque talvez esse seja o nosso ponto fraco. Obrigado, Joshua, pelo seu comentário. Lá atrás, a Estélvia, por favor. Mas se nós tivermos a mesma confiança que o salmista teve aqui nesse texto temático de Salmo 31, 14, e uma forte fé, nada vai nos separar de Jeová e da sua organização. É isso mesmo. Apreciamos também, Estélvia, pelo seu comentário. Maiara, mais um aspecto adicional, por favor. E essa tática de Satanás é uma tática muito séria e é algo que nós, testemunhas de Jeová, temos que prestar muita atenção, principalmente nestes últimos dias, porque o que muitas vezes Satanás nos faz pensar é: eu até vou às reuniões, eu leio a Bíblia, eu tenho o meu estudo pessoal regular, por que é que eu tenho tantos problemas, por que é que estas coisas me acontecem, por que é que Jeová não me ajuda? Mas é um sentimento ilusão, né, que muitas vezes Satanás utiliza para nos afastar mesmo de Jeová, dos irmãos e da organização. É isso mesmo. Esse é o objetivo de Satanás. Obrigado mesmo, Maiara. Irmã Lídia, mais um ponto adicional, por favor. Mas nós não precisamos de cair nas armadilhas de Satanás. Nada nos vai separar de Jeová e da sua organização. Nossa fé, confiança nele serão fortes. Isso. Obrigado também por voltar a realçar esse aspecto muito importante. Obrigado, irmã Lídia. Vamos a seguir, por favor. Neste estudo, vamos ver 3 desafios que vêm de fora da congregação e que podem enfraquecer a nossa confiança em Jeová e na sua organização.
Como é que esses desafios podem acabar por nos separar de Jeová? E o que podemos fazer para nos proteger? O que vamos ver neste estudo? Vamos convidar aqui o Bruno, por favor. Neste estudo, vamos ver 3 desafios que vêm de fora da congregação e que podem enfraquecer a nossa confiança em Jeová e na sua organização. Isso. Obrigado, Bruno. Então vamos ficar atentos durante os próximos parágrafos a esses 3 desafios e o que cada um de nós pode fazer para se proteger. Quando passamos por dificuldades, é o primeiro ponto principal. Por favor, parágrafo 5. Às vezes, passamos por dificuldades, como oposição da família ou desemprego. Essas dificuldades podem abalar a nossa confiança na organização de Jeová e acabar por nos separar dele. Como? Quando uma dificuldade dura muito tempo, podemos sentir-nos desamparados e desanimados. Satanás aproveita-se disso para criar dúvidas na nossa mente, como por exemplo, será que Jeová realmente me ama? Será que ele ou a sua organização são culpados por aquilo que eu estou a passar? Aconteceu algo parecido a alguns israelitas no Egito. No início, eles acreditavam que Jeová tinha escolhido Moisés e Arão para os libertar. Mas depois, quando o faraó lhes dificultou ainda mais a vida, esses israelitas culparam Moisés e Arão. Eles disseram: vocês fizeram de nós um objeto de desprezo perante o faraó e perante os seus servos, e puseram-lhes uma espada na mão para nos matarem. Foi um absurdo terem culpado os servos leais de Deus. Se já está a enfrentar um problema há muito tempo, o que é que pode fazer para continuar a confiar em Jeová e na sua organização? Parágrafo 5. Como é que as dificuldades poderiam abalar a nossa confiança em Jeová e na sua organização? Como? Vamos convidar a irmã Eva, por favor. Como sabemos, quando passamos por dificuldades, isso mexe conosco. E quando elas demoram a passar, podemos nos sentir desmoralizados, desanimados, e aí as dúvidas começam a surgir e começamos a nos perguntar se Jeová mesmo nos ama. E foi isso que aconteceu com os israelitas. Eles ficaram muito animados quando Jeová escolheu Moisés e Arão para libertar a nação. Mas quando as dificuldades apertaram, eles começaram a culpar Moisés e Arão, chegando mesmo ao ponto de quererem matá-los. Então, foi uma situação difícil mesmo. E essa situação que o diabo gosta de se aproveitar. Isso, excelente. Obrigado, irmã Eva. Irmão Florentino, seu Florentino, faz favor. O discurso de hoje exatamente fez alusão a isto. Ou seja, como cristãos, certamente nos esperam provações. Cada um de nós há de passar certamente por provações. Então, com fé e perseverança, a gente sabe que vai vencer. Tenha confiança em Jeová. Excelente. Muito obrigado mesmo por realçar esse aspecto, seu Florentino. Irmão Mupei, mais algo adicional, por favor? Uma outra lição que podemos tirar do exemplo dos israelitas quando passaram a dificuldade no Egito é que quando as coisas estavam a correr bem, concentraram-se em Jeová, mas quando começou a correr mal, apontaram o dedo a Arão e a Moisés. Então, nós também devemos ter muito cuidado quando passarmos por dificuldades. Quando estivermos bem, devemos agradecer a Jeová, mas quando estivermos a passar por dificuldades, devemos continuar a confiar em Jeová e não nos concentrarmos nos problemas. Isso, excelente. Obrigado também, irmão Mupei. Irmão Marionco. Por isso é que temos que ter em mente de que nem sempre as coisas irão ocorrer do jeito que nós planeamos ou do jeito que nós queremos. Temos que levar sempre em conta os imprevistos vão acontecer. Então, para já, temos que nos preparar para isso. Quando as coisas não tiverem dar certo, nós temos que pensar como é que está a nossa amizade com o Senhor Jeová. Será que a nossa amizade poderá nos suportar quando as coisas não tiverem dar certo? Então, uma boa preparação vai nos ajudar a lidar melhor com qualquer situação que estivermos a passar. Isso, excelente, irmão
Mariongo, irmão João Silva, mais um aspecto adicional, por favor. E é tão amoroso vermos este ponto aqui neste artigo, porque de forma natural, como humanos imperfeitos e que sabemos que servimos o Deus Todo-Poderoso, podemos criar aquela ideia de que automaticamente tudo tem de correr de forma suave na nossa vida. Mas, na verdade, estas provações não são criadas por Jeová. Então, surge o pensamento negativo, sabemos não é Jeová que está a criar, eu vou contar com o apoio de Jeová. Isso. Excelente, irmão João. Então, um bom ponto a reter, né? Porque todos nós temos de ter em mente que o facto de servirmos a Jeová implica o quê? Só o facto de ser uma testemunha de Jeová neste mundo. Irmão Constantino, por favor. Também implica enfrentar problema, dificuldade, e isso tem que estar bem claro na nossa mente, no nosso coração, porque quando somos testemunhas de Jeová, tudo no mundo não está a correr bem, ali é que devemos parar, né, se estamos a fazer aquilo que Jeová espera de nós como cristãos. Isso. Bom ponto a ter em mente. Obrigado, irmão Constantino, podemos seguir? Ore a Jeová de todo o coração e peça-lhe ajuda. O profeta Abacuque passou por muitos desafios. Em certo momento, parece que ele chegou a duvidar se Jeová realmente se importava com ele. Por isso, ele abriu o coração a Jeová e contou-lhe tudo o que estava a sentir. Abacuque disse: Até quando, ó Jeová, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás? Por que toleras a opressão? Jeová respondeu a essa oração sincera. Depois disso, Abacuque começou a pensar em tudo o que Jeová já tinha feito pelo seu povo. Isso ajudou-o a recuperar a alegria. Abacuque ficou convencido de que Jeová se importava com ele e que o ajudaria em qualquer desafio. Qual é a lição? Quando passar por problemas, ore a Jeová e diga-lhe tudo o que sente. Depois, peça-lhe ajuda. Você pode ter a certeza de que Jeová lhe vai dar força para continuar a perseverar. A sua fé vai ficar ainda mais forte quando sentir que Jeová está do seu lado. Parágrafo 6, vamos antes à Bíblia, Abacuque 3, 17 ao 19. Vamos convidar aqui a irmã Dalva, por favor. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, mesmo que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas desapareçam do curral e não haja manadas nos estábulos, ainda assim eu vou exaltar em Jeová, vou alegrar-me no Deus da minha salvação. O soberano Senhor Jeová é a minha força, ele tornará os meus pés como os de um veado e fará com que eu pise em lugares elevados. Excelente, irmã Dalva. Muito obrigado mesmo pela boa leitura. Parágrafo 6. O que aprendemos do profeta Abacuque? Vamos começar com a Ivelice, por favor. A lição é que quando passamos por problemas, temos que orar a Jeová e dizer tudo o que sentimos. E depois podemos pedir-lhe ajuda. Excelente, Ivelice. Muito bom, apreciamos mesmo. Aqui o irmão Manuel dos Reis, por favor, mais um aspecto adicional. Essa foi a atitude de Abacuque, porque a um dado momento ele passou por sérias dificuldades e a sua confiança em Jeová também foi desafiada. Ele até perguntou: até quando, ó Jeová, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás? Porque é que toleras a opressão? Ele aqui está a expressão dos seus sentimentos, o seu coração, e a confiança está abalada. Jeová vai lhe responder, depois ele vai dizer as palavras que ouvimos, que apesar de qualquer dificuldade, ele iria se alegrar no Deus da sua salvação, porque Jeová lhe tinha dito: aguarda, a resposta virá no tempo certo, mas eu estou ao teu lado. Isso, excelente. Mansana, mais um aspecto adicional, por favor.
Abacuque 3,17, tem ali 3 vezes, ele diz mesmo que, mesmo que, mesmo que. Então, como diz o parágrafo, quando passamos, então, dificuldades, problemas, é algo que nós não temos como evitar. É só uma questão de quando isso vai acontecer. Então, no versículo 18, ele diz que, ainda que, ou mesmo assim, ele iria se apegar a Jeová. Então, nós temos que, já agora, estamos como que determinados, nossa amizade com Jeová, para que, quando acontecer, estamos determinados para nunca largar Jeová. Isso. Excelente, irmão Sam. Muito bom. Aqui a irmã Maria Queta, mais um aspecto adicional, por favor. Abacuque abriu o coração a Jeová. O que eu aprendi quando estive a preparar essa parte? Quando estou a passar por dificuldades, a orar, devo orar de coração. E o livro de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7, a parte B, diz que Jeová vê o coração. Então, se eu for sincera na minha oração, quando estiver a passar por dificuldade, posso ter certeza, assim como o Jeová abençoou Abacuque ou ajudou-o a lidar com os seus problemas, fará o mesmo comigo. Isso. Concordamos plenamente. E obrigado também, irmã Queta. Muito bom. Vamos seguir? Mantenha uma boa rotina espiritual. Shirley, uma irmã da Papua Nova Guiné, passou por muitas dificuldades. A família dela era pobre e às vezes era uma luta conseguir as coisas básicas. Um familiar dela tentou enfraquecer a confiança que ela tinha em Jeová. Ele disse-lhe: "Tu dizes que o Espírito Santo está a ajudar-te, mas onde é que está essa ajuda? A tua família ainda é pobre. Só andas a perder tempo a pregar." Shirley admite: "Eu cheguei a perguntar-me, será que Deus se importa mesmo comigo e com a minha família?" Então, orei a Jeová e disse-lhe tudo o que sentia. Eu continuei a ler a Bíblia e as nossas publicações, e também a pregar e a assistir às reuniões. Shirley começou a perceber que Jeová estava a cuidar da sua família. Eles não tinham passado fome e eram felizes. Ela conta: "Eu senti que Jeová estava a responder às minhas orações." Se você continuar a ter uma boa rotina espiritual, as dificuldades ou as dúvidas não o vão conseguir separar de Jeová. Parágrafo 7. O que o familiar de Shirley tentou fazer, mas o que ajudou a não perder a sua confiança em Jeová? Diamantina, por favor. Acho que esta irmã, ela era pobre, não é? Era de uma família pobre. Então, um parente dela tentou semear uma dúvida nela, né? Dizendo: "De onde é que está o teu Espírito Santo, né? Para te ajudar." E aí, ela, portanto, podia ter ficado com aquela dúvida, mas não. Ela simplesmente continuou a orar a Jeová, pedir a sua ajuda, e Jeová imediatamente orientou ela. E aqui no parágrafo, né, eu percebi que ela era pobre, mas não passava fome, nem mostra que ela não tinha roupa, nem vivia na rua. Simplesmente era pobre, como muita gente é. E aí Shirley começou então a perceber que Jeová estava cuidando da família dela e dela. E que, portanto, ela sentia então que o Espírito Santo de Jeová, na sua rotina espiritual, a ajudava nas dificuldades ou nas dúvidas que ela teria. Então aí ela conseguia não se separar de Jeová, apesar do que a família lhe punha contra Jeová, atribuindo a pobreza dela a ela ser testemunha de Jeová. Obrigado, irmã Diamantina. Obrigado mesmo. Mairina, mais um aspecto adicional, por favor. Está no mesmo lugar, irmão Luís? Isso fez-me lembrar de uma publicação que diz que quando somos pequenos e nos magoamos, temos a nossa mãe ou o pai, o encarregado de educação, que nos consola. Mas quando
crescemos, já fica um pouco difícil ir para o colo de alguém e chorar, né? Mas nós temos Jeová para fazer isso. E foi isso que a irmã Shirley fez. Ela orou a Jeová e contou-lhe tudo o que sentia. Então aqui pude aprender, né? Quando alguma coisa acontece, eu passo por alguma dificuldade, posso orar a Jeová, além de ler a Bíblia, me achegar mesmo a Jeová. E aí nada disso vai conseguir me separar de Jeová. Isso mesmo. Obrigado também, irmã Irina. Irmão Aleixo, mais um aspecto adicional, por favor. Portanto, até aqui, acabei de notar dois aspectos. Embora seja testemunha de Jeová, dificuldades vão sempre surgir. Dúvidas podem não se originar de mim pessoalmente, mas podem ser criadas através de pessoas a fazerem algumas interrogações. Portanto, isso também vai surgir. Mas o que pode me manter espiritualmente forte é uma boa rotina espiritual. Orar a Jeová, estudo da Bíblia e meditação, assistência em reuniões e a pregação vai fazer com que eu consiga enfrentar qualquer situação ou qualquer dúvida que possa surgir. Isso. Obrigado, irmão Aleixo. Concordamos plenamente. Irmão Rei, quer adicionar mais algo, por favor? Na situação da irmã Shirley, é interessante notar que a situação não mudou. Ela não passou a ter mais bens materiais, a família não saiu dessa dificuldade, mas a sua oração e meditação na palavra de Deus ajudou a mudar o seu ponto de vista e a entender que o que ela tinha era o necessário para viver e que ela não faltava, a família não estava em dificuldade extrema. E o seu ponto de vista, ajudado por Jeová, fez com que ela ficasse próxima de Deus. Isso. Obrigado também, irmão Reis. Lá atrás, não vejo bem quem. Pode identificar-se, por favor? Lorena. Por favor, Lorena. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8, apóstolo Paulo fala que nós não trouxemos nada ao mundo, então não temos necessidade de levarmos nada também. Então, tendo em comer e com que nos vestir, estaremos contentes com isso. Foi o que essa irmã Charlie meditou. É isso mesmo, e ajudou a perseverar junto com a boa rotina. Obrigado, irmãos, pelos bons pontos neste parágrafo. Vamos agora no outro ponto principal, quando irmãos que exercem liderança são perseguidos. Por favor, irmão Alexandre. Por meio da comunicação social e das redes sociais, os nossos inimigos espalham mentiras e informações falsas sobre irmãos que exercem a liderança na organização de Jeová. Alguns irmãos foram presos e acusados de serem criminosos. Mas isso não é novidade, porque os cristãos do passado enfrentaram algo parecido quando o apóstolo Paulo foi acusado injustamente e preso. Como é que eles reagiram? Pode acontecer aos irmãos que exercem liderança na organização de Jeová? Irmã Fátima Ventura, por favor. Por meio da mídia e redes sociais, Satanás usa pessoas para espalharem mentiras sobre irmãos que tomam liderança na organização de Jeová. E isso tem acontecido. Irmãos têm sido presos com falsas acusações, né? E isso nos assusta, porque desde o passado os cristãos também sofreram essas mesmas perseguições. Isso, excelente. Obrigado, irmã Fátima. Por que aparece aí o Salmo 31, 13? Por que esse texto está aí? Rita, por favor. Faz parte do texto temático deste estudo e relaciona com o facto de que Davi passou por essa situação. Tentaram também tramar a sua vida e ele não permitiu que isso o afetasse, a sua relação com Jeová. É isso mesmo. E é o que está acontecendo um pouco por todo lado com o servo de Jeová e irmãos que exercem a liderança. Excelente. Podemos seguir? Quando o apóstolo Paulo foi preso em Roma, alguns cristãos deixaram de o apoiar. Por quê?
Será que eles se sentiam envergonhados por Paulo ser visto como um criminoso? Ou ficaram com medo de também virem a ser perseguidos? Não sabemos. Mas imagino como Paulo se deve ter sentido. Ele tinha passado por muitas dificuldades e até tinha arriscado a vida por esses irmãos. Com certeza, não queremos ser como os que abandonaram Paulo quando ele mais precisou. Então, de que é que nos devemos lembrar quando irmãos que tomam a dianteira são perseguidos? Como é que alguns reagiram quando Paulo foi preso? Anabela, por favor. Alguns cristãos deixaram de apoiar Paulo. Isso pode ter acontecido ou porque eles se sentiam envergonhados do apóstolo Paulo ser visto como um criminoso, ou também eles podem ter sentido medo de virem a ser perseguidos por darem apoio ao apóstolo Paulo. Independentemente de qual tenha sido a razão, isso deve ter sido muito difícil para o apóstolo Paulo, principalmente porque ele dispôs-se a passar por muitas dificuldades e até mesmo a arriscar a vida por esses irmãos. É isso mesmo. Obrigado também, irmã Anabela. Irmão César de Souza, mais um aspecto adicional, por favor. E aprendemos também aqui uma boa lição, pois já é difícil passar por provações e ter acusações falsas. E muitas vezes não teremos aqueles que nós estamos a perspectivar estar com eles no novo mundo do nosso lado, porque os irmãos podem ter recaídas e não dar o apoio que nós esperamos. Mas uma boa rotina espiritual pode nos ajudar a ultrapassar essa dificuldade. Isso. Não abandonar os irmãos. Obrigado, irmão César. Podemos seguir? Lembre-se por que motivo somos perseguidos e quem está por trás disso. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12: todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. Por isso, não é de admirar que Satanás ataque principalmente aqueles que têm responsabilidades na organização. A intenção dele é que esses irmãos deixem de ser leais a Jeová. Além disso, ele quer deixar-nos desanimados e com medo. Parágrafo 10. De que é que nos devemos lembrar quando irmãos que exercem liderança são perseguidos? De quê? Ana Miranda, por favor. Devemos nos lembrar do que está espalhado aqui no livro de 2 Timóteo 3,12, que diz que os que desejarem levar uma vida de devoção a Jeová e Jesus Cristo serão perseguidos. Mas ainda assim, nós sabemos que quem está por detrás dessa perseguição é Satanás, que faz os ataques principalmente para os nossos irmãos que têm responsabilidades na congregação, na nossa organização. Exatamente, excelente, obrigado. Irmã Teresa Silva, mais um ponto adicional. Obrigado, irmã Miranda. Naturalmente, qualquer um de nós acaba por ser valioso para Jeová ou para Satanás. E é o que ele quer, desviar qualquer um da congregação. Mas Satanás também sabe que quando consegue desviar alguém que exerce liderança, causa mais pânico entre os outros membros da congregação. Então é isso que ele quer. Quer realmente apanhar os que exercem liderança, porque sabe que assim possivelmente pode desviar mais. Isso. Levar a maioria. Obrigado, irmã Teresa, por destacar bem esse aspecto. Podemos seguir? Continue a ajudar os seus irmãos e a ser-lhes leal. No passado, um cristão chamado Onésiforo não agiu como aqueles cristãos que tinham deixado de ajudar Paulo. A Bíblia diz que ele não se envergonhou por Paulo estar preso. Onésiforo procurou Paulo e, quando o encontrou, tentou ajudá-lo no que ele precisava. Ao fazer isso, Onésiforo arriscou a sua própria vida. O que aprendemos? Não devemos deixar que o medo nos domine ou nos impeça de ajudar os irmãos que estão a ser perseguidos.
Em vez disso, devemos defendê-los e ajudá-los no que for necessário. Eles precisam muito do nosso amor e apoio. Parágrafo 11, vamos à Bíblia, 2 Timóteo 1, 16 a 18, por favor. Alguém para ler? Irmão Carlos, por favor. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, pois ele reanimou-me muitas vezes e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando ele esteve em Roma, procurou-me diligentemente e encontrou-me. Que o Senhor lhe conceda encontrar misericórdia da parte de Jeová no dia que há de vir. E sabes bem quantos serviços ele prestou em Éfeso. Excelente, irmão Carlos. Muito obrigado pela boa leitura. Parágrafo 11. O que aprendemos do exemplo de Onesíforo? Aqui a irmã Luzia Queta, por favor. Eu aprendi que não devo ter medo, não devo deixar que o medo me impeça de ajudar os irmãos que estão a ser perseguidos. Em vez disso, devo pôr em prática a palavra do livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que é ser um verdadeiro amigo em tempo de aflição. Assim eu vou conseguir ajudar os irmãos no que for necessário. Excelente, obrigado mesmo, irmã Luzia, pelo bom ponto destacado. O jovem Yagner, mais um ponto adicional, por favor. E também devemos ajudar os irmãos, mesmo se a nossa vida pode estar em perigo. É isso mesmo, né? E como o irmão Belo quer destacar mais algo, obrigado também, Yagner. Eu só pensei nesse ponto em prático, não? Nós temos a filial aqui. Talvez um tempo no futuro, o governo, pessoas começam a falar mal da filial, das pessoas aqui trabalhar. Como nos sente quando nossa família diz, você aqui, perto dessas pessoas, não está boa, blá, blá. Nós precisamos seguir, apoiar essas pessoas, esta filial. Isso, excelente, né? E quando olhamos lá na imagem, a primeira parte, como é que fica evidente o contexto que lemos, a primeira parte da imagem, os irmãos podem projetar, por favor. O que é que se diz, o que é que se mostra aí sobre Onesíforo, irmão Pedro de Oliveira, por favor. Paulo na cadeia e Onesíforo a apoiá-lo, não obstante os outros terem se afastado. Isso, excelente. É isso mesmo. Bambalanca, mais um ponto adicional, por favor. E por que foi de grande ajuda para Paulo? Porque em 2 Coríntios 1:8, Paulo mostrou aí que eles estavam sob extrema pressão, muitos problemas, até a sua vida estava em jogo. Então, tendo alguém que superou todos os seus medos, enfrentou com coragem, foi lá para encorajá-lo, foi realmente muito consolador para Paulo. É isso mesmo. Bom ponto destacado. Irmão Augusto, mais um ponto adicional. Obrigado, irmão Balanco. E a atitude desse homem que foi leal ao apóstolo Paulo nos faz lembrar os nossos irmãos, muitos dos nossos irmãos na Rússia, que quando os outros irmãos são levados a tribunais, os irmãos estão lá nas sessões dispostos a mostrar a confiança que eles têm nos irmãos, o apoio, e isso envolve coragem e é um exemplo grande para nós. Se nós desenvolvermos plena confiança nos nossos irmãos na organização, vamos mostrar a mesma determinação quando desafios futuros surgirem. Isso. E lá no parágrafo 12 falaremos mais sobre isso. Obrigado, irmão Augusto. Podemos seguir? Veja o exemplo dos nossos irmãos e irmãs na Rússia. Eles ajudam os que estão presos. Quando alguns dos nossos irmãos são levados a tribunal para serem julgados, os irmãos fazem questão de os ir apoiar. Qual é a lição? Quando os que exercem liderança são difamados, presos ou perseguidos, não fique com medo. Olhe por eles, dê apoio à família deles e pense em outras maneiras de ajudar. O que aprendemos dos irmãos da Rússia? O que é que aprendemos? Será Timália ou irmã Elizabeth? Ok, por favor, Timália. Pode manter a mão no ar. Eles ajudaram os que estão presos. Isso, obrigado mesmo. O
Kelly, mais um ponto adicional. Obrigado, Gimália. E Atos 12:5 mostra que quando Pedro foi preso, né, a congregação orou intensamente por ele. Então, mostrando que quando acontece esse tipo de situações, alguém vai preso, o irmão vai preso, posso ajudar por dar consolo à família, ajudar e orar pelo irmão, né? Excelente. Obrigado mesmo, irmão Kelly. Irmão Carlos, mais um ponto adicional, por favor. Essa atitude dos irmãos na Rússia é significativa porque a obra lá está completamente proibida, qualquer atividade dos testemunhas de Jeová. Portanto, quando os irmãos vão apoiar irmãos que são presos, estão-se a colocar em perigo, porque é visível que aquelas pessoas que lá estão também são testemunhas de Jeová. Portanto, a qualquer momento podiam ser elas mesmas presas ou ser atacadas. Não? Mas elas querem fazer o que é mais importante, que é apoiar aqueles irmãos que estão a ser presos. Isso, excelente. E como é que a segunda parte da imagem mostra? O que é que nós notamos aí na encenação? Mão Sona, por favor. Como bem comentado pelo irmão Carlos, os irmãos estão lá a bater palmas, a mostrar ao outro que força, és vitorioso, não és bandido, mas estamos todos lá, estamos aqui para apoiar, e realmente essa coragem que os irmãos mostraram, porque a qualquer altura eles podem ser presos, porque claramente estão se identificando como testemunho de Jeová. Isso, excelente, obrigado mesmo. Vamos a outro ponto principal, quando outros nos criticam, parágrafo 13. Alguns familiares, colegas de trabalho ou de escola podem criticar-nos porque pregamos e vivemos de acordo com as leis de Jeová. Talvez digam, eu até gosto de ti, mas o problema é que a tua religião é a tua religião. Parece que vocês pararam no tempo e não podem fazer nada. Outros talvez critiquem a forma como lidamos com alguém desassociado, dizendo, é assim que pegam o amor? Esse tipo de comentários pode criar dúvidas na nossa mente, tais como, será que Jeová exige muito de mim? Será que a organização devia ser mais liberal? Se estiver a passar por uma situação assim, como é que pode continuar chegado a Jeová e a sua organização? Como é que as críticas podem afetar a nossa confiança em Jeová e na sua organização? Como? O Wellington, por favor. Esse tipo de comentários ou as críticas podem fazer com que surjam dúvidas na nossa mente, como será que Jeová exige muito de mim? Será que a organização devia ser mais liberal? Se eu estiver a passar por uma situação assim, como é que posso continuar a chegar a Jeová e a organização? Isso. Excelente, Wellington. Muito obrigado mesmo. Lá atrás, o irmão Almeida Sobrinho, por favor. As críticas que nos são feitas são muito normais. Até de nossos familiares afins, pessoas que cresceram connosco e nascemos no mesmo lar, continuam a insultar-nos, mas nós nunca devemos dar o braço a torcer. Jeová é o nosso Deus, é o nosso Criador, e se recorrermos a Ele, todos os problemas que surgirem, Ele irá ajudar-nos a ultrapassá-los. Isso. Nesse momento temos um país a lidar com um problema, está mencionado aí no parágrafo. Estão lembrados? E o que é que está-se a passar lá? Alguém quer comentar? Irmão Constantino, por favor. O país é Noruega, o problema é da associação. Então o governo quer restringir a nossa obra, quer proibir por causa da associação. Isso. Vocês não são amorosos, correm com as pessoas, por isso vão acabar aqui. É o problema que está lá. Vamos seguir? Esteja decidido a fazer o que Jeová diz que é certo. Jó seguiu sempre os padrões de Jeová, apesar de ser criticado por causa disso. Um dos seus falsos amigos tentou convencê-lo de que para Deus era indiferente Jó fazer o que era certo ou errado.
Mas Jó não acreditou nessa mentira. Ele sabia que os padrões de Jeová estão sempre certos e estava decidido a viver de acordo com esses padrões. Jó não deixou que nada nem ninguém o fizesse mudar de ideias. O que aprendemos? Não deixe que a crítica o faça duvidar dos padrões de Jeová. Pense em tudo o que já passou. Você já deve ter tido muitas oportunidades para perceber que os padrões de Jeová fazem sentido e são para o nosso bem. Então, esteja decidido a apoiar a organização que segue esses padrões. Dessa forma, independentemente do que outros digam, nada nem ninguém o poderá separar de Jeová. Vamos à Bíblia ler o Salmo 119, 50 a 52, por favor. Salmo 119, 50 a 52. Irmã Ermelinda, por favor. Este é o consolo na minha aflição, pois a tua declaração mantém-me vivo. Os presunçosos gozam comigo, mas não me desvio da tua lei. Lembro-me dos teus julgamentos do passado, ó Jeová, e eles consolam. Excelente, irmã Ermelinda. Muito obrigado pela leitura. Como devemos reagir quando outros nos criticam por vivermos de acordo com os padrões de Jeová? Como devemos reagir? Sarita? Devemos ser como Jó. Isso. Devemos ser como Jó. Alguém quer dizer mais algo, por favor? Irmã Teresa, por favor. Interessante que nessa altura Jó estava a passar por muitos problemas. E às vezes isso não alterou a mente de Jó, não é? Não desviou o foco. Jó estava muito concentrado em continuar a confiar em Jeová, mesmo com aquelas falsas palavras dos amigos de que não adiantava nada. Jó estava decidido que ficar do lado de Jeová era o melhor. E é o mesmo também que acontece hoje, né? Quando nós estamos convencidos de que fazer aquilo que Jeová diz é o melhor, não importa o que aconteça, vamos continuar apegados com os padrões de Jeová. Isso. Alguém quer comentar a imagem, por favor? Uma máquina? Desculpa, eu gostaria de comentar o texto do Salmo 119, 50 até o versículo 52. Por favor. Okay. Além de Jó, nesse versículo bíblico também fala de Davi, menciona que ele foi vítima de zombaria e também crítica, não da parte das nações, mas da parte dos seus irmãos, que era a nação de Israel. Mas o versículo menciona 3 coisas que ajudou Davi. Ele manteve viva a declaração de Jeová dentro de si, ele estava determinado a não desviar-se da lei de Jeová, e ele também pensava no julgamento do passado. Então, isso podemos aprender que, caso formos vítima de crítica, zombaria, meditar profundamente dos benefícios que nós temos por seguir as leis e os princípios de Jeová, isso vai ser de grande ajuda. Vai nos ajudar continuamente a não desviar dos mandamentos de Jeová e a não se separar-se de Jeová. Excelente. Obrigado, irmão Magna. Irmão Daniel, mais um ponto adicional, por favor. Irmãos, vemos Jó numa situação muito difícil, mas seus falsos amigos estão a mentir, a criticar sobre ele. Mas, conforme vemos a imagem, Jó estava decidido, estava a recorrer à busca de Jeová. Isso também pode acontecer conosco. Às vezes, os que podem nos criticar são nossos amigos, nossos familiares, mas quando estamos decididos, não vamos deixar nada que nos atrapalhe de servir a Jeová. Isso, excelente. Podemos seguir? Veja o que aconteceu a Brigitte, uma irmã na Índia. Ela era gozada e sofria oposição da família. Pouco depois do seu batismo, em 1997, o marido de Brigitte
que não era testemunha de Jeová, perdeu o emprego. Por causa disso, eles tiveram de viver com os pais dele noutra cidade. Lá, Brigitte enfrentou desafios ainda maiores. Como o marido estava desempregado, ela tinha de trabalhar o dia inteiro para sustentar a família. O salão do reino mais próximo ficava a cerca de 350 quilômetros de distância. Além disso, a família do marido opôs-se à fé dela. A situação ficou tão má que Brigitte e a família tiveram de se mudar novamente. Então, inesperadamente, o seu marido morreu. Depois, uma das suas filhas morreu de cancro com apenas 12 anos de idade. Para piorar a situação, os familiares de Brigitte culparam-na por todas aquelas tragédias. Disseram-lhe que nada daquilo teria acontecido se ela não se tivesse tornado testemunha de Jeová. Mesmo assim, ela continuou a confiar em Jeová e não se afastou da organização. Parágrafo 15. Por que Brigitte sofreu oposição? Por que Brigitte sofreu oposição? Áurea, por favor. Sofreu oposição porque ela quis permanecer leal e íntegra a Jeová, apesar dos desafios da oposição da família, e depois pelas situações que passou. O marido ficou desempregado, ela teve de trabalhar para sustentar, o salão do reino era distante, depois teve a filha que morreu e, por cima disso, uma oposição também da família. É isso mesmo. Obrigado. Podemos seguir? Visto que Brigitte morava muito longe da congregação, um superintendente de circuito incentivou-a a pregar onde ela morava e a realizar as reuniões na sua própria casa. No início, ela achou que isso seria muito difícil. Ainda assim, ela decidiu seguir o conselho. Brigitte realizava as reuniões em casa, fazia regularmente a adoração em família com as filhas e pregava. Qual foi o resultado? Ela conseguiu iniciar muitos estudos bíblicos e vários dos seus estudantes foram batizados. Em 2005, ela começou a servir como pioneira regular. A sua confiança em Jeová e a lealdade à sua organização foi recompensada. As suas filhas servem fielmente a Jeová e hoje há duas congregações naquele território. Brigitte tem a certeza de que Jeová lhe deu força para lidar com as dificuldades e perseverar, apesar das críticas da família. Como é que Brigitte foi abençoada por permanecer leal a Jeová e a sua organização? Como? Maeva, por favor. Então, o exemplo de perseverança dessa irmã foi bom, porque ela, longe da congregação, ela aceitou o conselho dado pelo superintendente de circuito de pregar mesmo onde ela morava. Talvez ela achasse que não podia conseguir, né, sozinha, pregar aí, achasse difícil. Mas por ela acatar o conselho do viajante, teve muitas bênçãos. Conseguiu ter muitos estudos, alguns estudantes progrediram, foram batizadas, ela tornou-se pioneira regular. Há duas congregações onde ela vive, então vimos aí as bênçãos que ela recebeu de acatar o conselho. Isso, e perseverar, né? Obrigado também, irmã Eva. Vamos então ao último ponto, permaneça leal a Jeová e a sua organização, por favor. O que Satanás mais quer é separar-nos de Jeová. Como vimos, ele usa as dificuldades da vida para que pensemos que Jeová nos abandonou. Ele quer que acreditemos que, se continuarmos leais à organização de Jeová, a nossa vida vai tornar-se mais difícil. Ele também quer que fiquemos com medo quando irmãos que exercem liderança são difamados, perseguidos ou presos. Além disso, por meio de críticas e gozo, ele tenta abalar a nossa confiança nos padrões de Jeová e na sua organização. No entanto, nós conhecemos muito bem as táticas de Satanás e não somos enganados. Esteja decidido a rejeitar as mentiras de Satanás e a continuar leal a Jeová e à sua organização. Lembre-se,
Jeová nunca o vai abandonar. Por isso, não deixe que nada nem ninguém o separe de Jeová. O que é que precisamos de estar decididos a fazer? Isabel, por favor. Sim, devemos estar decididos a rejeitar as mentiras de Satanás e continuar leal a Jeová e a sua congregação. Isso, excelente. Muito obrigado mesmo. Podemos seguir? Neste estudo, vimos alguns desafios que vêm de fora da congregação, mas a nossa confiança em Jeová e na sua organização também pode ser testada por desafios que vêm de dentro da congregação. Como podemos lidar com esses desafios? Vamos ver isso no próximo estudo. Parágrafo 18. O que vamos ver no próximo estudo? Elizabeth, por favor. Sim, iremos ver como podemos lidar com desafios que vêm de dentro da organização de Jeová. Isso. Vai ser um bom estudo. Por favor, preparem-se bem para tirarmos proveito das expressões internas, que às vezes são as mais difíceis. Bom, mas muita coisa ficou conosco. Vamos então à recapitulação. Como podemos manter-nos achegados a Jeová e a sua organização quando passamos por dificuldades? Como? Quando passamos por dificuldade. Mama Lamba, por favor. Pode manter a mão no ar, por favor. Eu posso fazer isso por continuar a confiar em Jeová, manter uma boa rotina espiritual, orar regularmente, ter o programa de estudo pessoal, leitura da Bíblia e estar sempre na pregação. Isso, excelente. Como podemos manter-nos achegados a Jeová e a sua organização quando irmãos que exercem liderança são perseguidos? Como? Bom, Alexandre. Por assim dizer, por procurarmos aplicar, sobretudo com os nossos irmãos, o princípio de indúbio pro réu. Ou seja, quando ouvirmos que os nossos irmãos são acusados de alguma coisa, ainda assim, até que consigam nos provar o contrário, devemos acreditar na inocência do irmão, que estas perseguições são motivadas não porque o irmão cometeu alguma coisa, mas sim porque sabemos que Satanás é aquele que procura, de alguma forma, deixar cair esses irmãos e criar em nós o medo por meio das redes sociais e da comunicação social para fazer com que possamos, então, enfraquecer. Isso. Exatamente. Irmã Esperança, mais um ponto adicional, por favor. E também queremos orar por esses irmãos e dar apoio à sua família. Isso, não abandoná-los. Obrigado mesmo. Como podemos manter-nos achegados a Jeová e a sua organização quando enfrentamos críticas e somos gozados? Como podemos fazer isso? Atrás da irmã Rita, quem está aí? Serão desventuras. Aqui à frente. Por favor. Por nunca desistir de Jeová. Isso, obrigado, Darcy. Por nunca desistir de Jeová. Irmã Teresa, mais um ponto adicional. E posso fazer isso por estar decidida em pensar que os padrões de Jeová são sempre certos. E meditar também em como esses padrões já me beneficiaram. Isso, é isso mesmo. E o artigo mostrou bem isso. Obrigado, irmã Teresa. Agradecemos muito, irmãos, pela boa preparação, participação. E temos a plena certeza de que a próxima semana, no estudo 48, vamos participar mais e melhor. Mantenha os sentidos quando sua lealdade for testada. Vai ser um bom artigo. As expressões de dentro. Agradecemos a presença de todos. Para aqueles que vão sair do campo, podem se manter aí, por favor. Queremos também... Por favor, mantenham-se de pé. Vamos ao cântico 118. Jeová, pedimos-te mais fé.
E depois o nosso orador, irmão Viviane, estará aqui para concluir com a oração. Cântico 118. Pai nosso Deus nos céus,